Hoje, vamos mergulhar em um dos conceitos mais intrigantes da psicologia, a sincronicidade. Você ficará fascinado ao descobrir como até a vida de Carl Jung, renomado psicólogo, foi marcada por sincronicidades surpreendentes. Além disso, vamos revelar momentos cruciais em que essas sincronicidades ocorreram, envolvendo eventos próximos à morte de Jung. Prepare-se para uma jornada emocionante e reveladora, na qual os limites da realidade se desfazem diante de conexões misteriosas. Nunca os seres humanos especulam mais ou têm mais opiniões do que sobre coisas que não entendem. Carl Jung, psicólogo suíço, dedicou grande parte de sua vida ao estudo da psique humana e desenvolveu teorias psicológicas inovadoras. Um dos conceitos mais intrigantes explorados por Jung é o da sincronicidade, que se refere à ocorrência de eventos sem conexões causais aparentes. Essa jornada de descoberta levou Jung a questionar a natureza da realidade e a explorar os domínios da parapsicologia e do ocultismo. Quando jovem, Jung não apenas experimentou visões incomuns, mas também eventos que não podiam ser explicados de nenhuma maneira. Durante as férias de verão, Jung estava estudando seus livros e ouviu um som como de um tiro de pistola. Ele correu para a sala e viu que uma mesa sólida havia se partido da borda para além do centro. Cerca de 2 semanas depois, ele ouviu outro som. Desta vez, ele viu que dentro de um armário, a faca de pão, que havia sido usada pouco antes, havia se partido em vários pedaços. Desde a infância, Jung experimentou fenômenos estranhos e aparentemente inexplicáveis. Ele temeu estar enlouquecendo e partiu em busca de descobrir o que elas significavam. Eu vi ondas amarelas, escombros nadando e a morte de incontáveis milhares. 2 semanas se passaram, então a visão voltou, ainda mais violenta do que antes, e uma voz interior falou: "Olha para isso, é completamente real e virá para passar, você não pode duvidar disso." Jung teve visões vívidas pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Ele entendeu que seus sonhos e visões vinham do subsolo do inconsciente coletivo. Para Jung, a questão premente era: como tais eventos significativos, não ligados por quaisquer cadeias causais aparentes, são possíveis? O que isso diz sobre o universo físico? Estas eram justaposições surpreendentes que a racionalidade científica não poderia explicar adequadamente. Jung terminou seus estudos e tornou-se psiquiatra. Nessa época, frequentava sessões espíritas de comunicação com os mortos e tinha interesse pela parapsicologia e ocultismo, principalmente devido às suas próprias experiências pessoais. Isso formou a base de sua dissertação médica publicada em 1902, intitulada Sobre a Psicologia e Patologia dos Chamados Fenômenos Ocultos, um estudo psiquiátrico. Em uma ocasião, Jung estava conversando com Freud sobre parapsicologia. Freud, em seu materialismo, rejeitou a maioria das ideias de Jung como sem sentido. Jung teve uma sensação estranha, como se seu diafragma fosse feito de ferro e estivesse ficando em brasa. Nesse momento, houve um grande barulho na estante, que estava bem ao lado deles, e ambos se levantaram assustados, temendo que a coisa caísse sobre eles. Jung disse a ele: "Aí está um exemplo do chamado fenômeno de exteriorização catalítica." Freud respondeu que era pura besteira. Jung respondeu que não, e para provar, ele previu que haveria um outro barulho tão alto. Outra detonação ocorreu na estante. Jung escreveu: "Até hoje não sei o que me deu essa certeza, mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que o ocorrido voltaria." Freud apenas olhou horrorizado para mim. Eu não sei o que estava em sua mente ou o que o seu olhar significava. Em 1928, quando Jung estava desenhando as mandalas presentes em seu livro vermelho, o sinólogo Richard William enviou-lhe uma cópia de O Segredo da Flor Dourada, um livro alquímico da vida taoísta que ensina uma antiga prática chinesa de meditação para alcançar a totalidade. Jung ficou impressionado com o paralelismo entre a mandala chinesa e aquela em que ele estava trabalhando e imediatamente devorou o livro. Em memória deste evento, ele escreveu em sua mandala: "Em 1928, quando eu estava pintando este quadro, mostrando o castelo dourado e bem fortificado, Richard William, em Frankfurt, me enviou o texto chinês de 1000 anos sobre o castelo amarelo, o germe do corpo imortal. Este foi um ponto decisivo na vida de Jung.
onde seus escritos mudaram para um foco no significado psicológico da alquimia. Ele escreveu que de William, a faísca saltou e acendeu uma luz que se tornaria para mim um dos eventos mais significativos da minha vida. De fato, sinto-me tão enriquecido por ele e me parece que recebi mais dele do que de qualquer outro homem. A causalidade é a explicação da conexão entre eventos sucessivos, onde uma causa leva a um efeito. Por outro lado, a sincronicidade refere-se a coincidências significativas de eventos externos e internos que não podem ser explicadas de forma causal. A ênfase está na importância dessas coincidências, onde o evento interno percebido parece se manifestar na realidade externa, trazendo sentido à vida. Sincronicidade deriva das palavras gregas sim, junto, e cronos, tempo, significando a existência ou ocorrência simultânea. É diferente de uma coincidência comum, pois envolve eventos que se relacionam de forma significativa. Carl Jung se intrigou com esse fenômeno ao investigar o inconsciente coletivo, encontrando coincidências que estavam conectadas de maneira significativa, desafiando todas as probabilidades estatísticas. Jung compartilhou correspondências com o físico Wolfgang Pauli, vencedor do Prêmio Nobel, e juntos passaram a ver a sincronicidade como um princípio acausal que transcende o espaço, o tempo e a causalidade. A sincronicidade é a camada mais profunda, onde a psique e a matéria se fundem, tornando-se indistinguíveis. Essa dimensão é a noção alquímica do unus mundus, o mundo único. Acredita-se que os fenômenos sincrônicos surjam de um conhecimento anterior à consciência, transcendendo as percepções limitadas. Segundo Jung, se o simbolismo da mandala é o equivalente psicológico do unus mundus, então a sincronicidade é seu equivalente parapsicológico. A vida psíquica é um reino compartilhado e unitário, onde o self pleno, o pleroma, contém passado, presente e futuro simultaneamente. A ideia de que tudo o que acontecerá já aconteceu revela a magia da sincronicidade. Jung não busca uma descrição e explicação completas desses fenômenos complicados, mas abrir um campo obscuro que é filosoficamente da maior importância. Seu interesse nesse problema não é meramente científico, mas o mais importante é que ele busca mergulhar na alma humana. Jung cunhou o termo sincronicidade e o mencionou publicamente pela primeira vez em 1930, em seu discurso memorial para Richard William, que também traduziu o I Ching, ou Livro das Mutações. Ele se referiu a isso como um princípio peculiar ativo no mundo para que as coisas aconteçam juntas de alguma forma e se comportem como se fossem as mesmas, mas para nós não são. Jung o equiparou ao conceito chinês de Tao, a união dos opostos dos pares complementares de Yin e Yang. Baseia-se na unicidade do homem e do cosmos circundante. Isso é semelhante ao credo alquímico, como acima, assim abaixo, referindo-se ao mundo interior e ao mundo exterior, a psique e a matéria, sendo um e o mesmo. O objetivo do sábio taoísta é viver em harmonia com o Tao e, assim, evitar cair em um extremo ou outro. Este é, de fato, o objetivo da psicologia junguiana, o equilíbrio dos opostos, consciente e inconsciente, é alinhar o ego ao self, como centro da personalidade. Aqui a sincronicidade desempenha um papel vital. Não há evolução linear para a individuação, autorrealização. Há apenas uma circunvolução, volta feita em torno de um centro comum, em que tudo está relacionado ao centro. Isso é representado pelo símbolo da mandala. Para Jung, encontrar o próprio símbolo da mandala é crucial para o desenvolvimento do self. Para que esse movimento circular ocorra, a mandala deve ter um símbolo como o sol, um castelo ou uma flor dourada em seu centro. É uma imagem visual do padrão divino, uma manifestação do self. O resultado final é o procedimento alquímico Mysterium Coniunctionis, que também é título da última grande obra de Jung. Os lados opostos da vida estão unidos em um casamento sagrado. Há uma intensificação e clareza da consciência e um profundo senso de unidade do ser. Jung comenta que Atman, Tao e Cristo são símbolos culturais diferentes para a totalidade que correlacionam o eu interior com o princípio animador do cosmos.
O oráculo do I Ching desempenhou um papel importante no desenvolvimento de sua ideia de sincronicidade. Ele o usou com seus pacientes em psicoterapia e conseguiu se lembrar de muitas respostas significativas e insights psicológicos incomuns. Por exemplo, ele se lembra da história de um paciente que sofria de complexo materno e temia que sua futura esposa pudesse ser dominadora. Jung abriu o I Ching e mostrou o hexagrama 44, que afirmava: a donzela é poderosa, não se deve casar com tal donzela. Os experimentos de Jung demonstraram que existem conexões significativas entre o reino psíquico e o mundo físico. Lembro-me da história de um amigo estudante cujo pai lhe havia prometido uma viagem à Espanha se passasse nos exames finais com aproveitamento. Meu amigo então sonhou que estava caminhando por uma cidade espanhola. A rua levava a uma praça onde havia uma catedral gótica. Então ele virou à direita, virando uma esquina em outra rua. Lá ele foi recebido por uma elegante carruagem puxada por 2 cavalos de cor creme. Então ele acordou. Ele nos contou sobre o sonho enquanto estávamos sentados em volta de uma mesa bebendo cerveja. Pouco depois, aprovado nos exames, foi para a Espanha e ali, em uma das ruas, reconheceu a cidade do seu sonho. Encontrou a praça e a catedral, que correspondiam exatamente à imagem do sonho. Ele queria ir direto para a catedral, mas então lembrou que no sonho havia virado à direita na esquina em outra rua. Ele estava curioso para saber se seu sonho seria mais corroborado. Mal havia dobrado a esquina quando viu na realidade a carruagem com 2 cavalos de cor creme. Para Jung, o sentimento de déjà vu é baseado em uma presciência nos sonhos, que também pode ocorrer no estado de vigília. Nesse caso, o acaso torna-se altamente improvável porque a coincidência é conhecida antecipadamente. Jung usa esses exemplos apenas como um paradigma de inúmeros casos de coincidências significativas que foram observados não apenas por ele, mas por muitos outros e registrados em grandes coleções. As sincronicidades acompanham as fases cruciais do processo de individuação, mas muitas vezes passam desapercebidos, porque o indivíduo não aprendeu a observar tais coincidências e a torná-las significativas em relação ao simbolismo de sua vida interior. A sincronicidade é uma maneira de perceber o que está em nosso eu mais profundo não descoberto. Em 1961, Jung acabava de terminar sua última obra, uma contribuição para o homem e seus símbolos intitulada Abordagem do Inconsciente, depois que um sonho o aconselhou a tornar suas obras acessíveis ao público em geral. 3 dias antes de sua morte, ele teve vários sonhos, o último dos quais nos foi comunicado. Ele sonhou que estava em um lugar alto, ao redor de uma rocha sobre o sol. Entalhado nele estavam as palavras: tome isso como um símbolo da totalidade que você alcançou e da unicidade que você se tornou. Em outro sonho, ele viu uma praça e árvores crescendo nela. As raízes das árvores estavam entrelaçadas com ouro, um símbolo de resolução, o símbolo alquímico da totalidade. O inconsciente coletivo estava dizendo a ele, por assim dizer: você ganhou a liberdade de seguir em frente. Você fez o seu trabalho. Você fez isso bem e vai crescer. Pouco antes da morte de Jung, seu amigo, Laurens van der Post, que estava em uma viagem da África para a Europa, teve um sonho em que Jung se despedia. Uma tempestade caiu e um raio atingiu e destruiu uma das árvores favoritas de Jung no jardim onde ele costumava se sentar. Alguns anos depois, Van der Post estava filmando um documentário na casa de Jung em Zurique. Quando chegou o momento de falar diretamente para a câmera sobre a morte de Jung, e ele descreveu como um raio destruiu a árvore favorita de Jung, o raio atingiu o jardim novamente. A sincronicidade é uma realidade sempre presente para quem tem olhos para ver. O legado deixado por Jung é inegável. Seu trabalho influenciou não apenas a psicologia, mas também áreas como espiritualidade, psicoterapia e criatividade. A sincronicidade continua sendo um conceito relevante, convidando-nos a abraçar a complexidade e a subjetividade da experiência humana. Como Jung disse, a sincronicidade é um fio vermelho que conecta a realidade interior e exterior. Ao abraçar a sincronicidade, podemos desvendar os mistérios ocultos que tecem o universo.